Bom dia.
Oi, bom dia, gente. Eu coloquei aqui no chat que a gente começa daqui a 4 minutos. É para dar tempo do pessoal entrar. Oi, Pro, bom dia, tudo bem? Desculpa, eu respondi tudo bem. Eu vi que estava desligado o meu microfone, tá tudo certinho. Eu coloquei aqui só para a gente começar agora em 3 minutinhos, que aí dá 10 minutos para o pessoal entrar. Ok, eu já postei lá no grupo que você já está aguardando. Obrigada, obrigada. Bom dia, gente. Vamos começar então a nossa aula hoje. Hoje a nossa aula vai até às 10 e depois das 10 aí vocês têm uma lista de alguns exercícios que eu vou estar passando para vocês. E aí, se vocês tiverem interesse, porque a lista de exercícios um pouco é resolvida aí, eu tenho uma aula que está gravada, que na verdade é uma aula que já foi dada no outro curso de habilitação, e ela está gravada justamente porque as pessoas perguntam as dúvidas. Eu acho legal essa aula gravada porque às vezes vocês têm vergonha de perguntar
e eles lá tinham uma turma muito engraçada, porque tinha uma mulher que não entendia as coisas e ela perguntava sempre, então ali ficou ótimo para explicar a parte de fazer um pouquinho de conta, tá? Porque eu sei que é a parte que vocês não gostam, mas o que que acontece? Por que que eu ensino isso para vocês e por que que a gente faz as continhas? Porque se amanhã vocês pegarem um equipamento diferente, tiverem uma coisa diferente, vocês são habilitados. Então seria muito interessante que vocês soubessem utilizar qualquer equipamento do jeito que vocês querem. Isso principalmente falando de laser de baixa potência, mas também pode voltar para alta potência querendo saber assim, ah, eu tenho um laser de alta, mas eu quero usar ele em baixa intensidade, sem gerar calor, eu consigo? E tudo isso, se vocês entendem um pouquinho de como funciona essa parte, é uma questão de treino. É porque quase tudo é uma regrinha de três, quase todas as atividades que a gente tem são poucas atividades. E tem um outro comentário que eu queria fazer com vocês a respeito até do que foi colocado no grupo ontem, né? Que alguém colocou um artigo, e aí esse artigo aí o professor Aguinaldo até respondeu, toma cuidado, tal. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, a interpretação de artigos científicos vocês têm que fazer com cuidado. Muitas vezes, como clínico, a gente pensa assim, ah, tá publicado, acabou, é Deus, é a Bíblia, tá certo. E nem sempre é assim, tá? Às vezes as coisas estão publicadas e tem erros também, tem dados que não são tão, que são tendenciosos, tem dados que você fala assim, por exemplo, um trabalho que tem 2 pacientes, ele não indica absolutamente nada em relação a uma técnica que pode ou não ser usada, ele só indica que ali, ó, tem uma pista. Então, se tem uma pista, o que que eu faço? Eu começo a procurar ou investigar ou fazer estudos mais concretos para ver se aquela pista se mostra verdadeira ou falsa. A gente, quando faz trabalho científico, faz estatística justamente para falar assim, este resultado que eu tenho, eu posso passar para toda a população ou ele aconteceu por acaso neste grupo? E aqui no Brasil, principalmente na odontologia, a medicina ela já é bem diferente. A medicina, ela não troca práticas, a menos que elas estejam completamente baseadas em evidência científica. E para estar baseada em evidência científica, exige muito estudo controlado com muitos pacientes, tempos de acompanhamento. A gente na odontologia tem muita técnica que aparece num dia e no dia seguinte está todo mundo aplicando, tá? Então é de se tomar cuidado, não quer dizer que a técnica é boa ou ruim, só quer dizer que ela não tem evidência científica ainda, o que significa que eu não posso assumir que se eu aplicar em 100 pacientes, 90 tem resultado positivo. Pode ser que eu aplique em 100, 4 tenham resultado positivo e 96 negativo. Ou não tenham resultado. O que, que significa? Que a técnica não deve ser empregada com uma forma de tratamento padrão. Então, tudo que a gente faz aqui na habilitação com vocês, e principalmente na parte de laser de baixa potência, é mostrar evidência científica e trabalho científico. Então, o que a gente está apresentando para vocês são coisas que já estão muito bem estabelecidas. Se não são todos os dentistas que usam, não, não são todos. Mas isso não quer dizer que a técnica não está estabelecida. Agora, a gente tem coisas que os dentistas aplicam, e alguns colegas nossos aqui, mesmo os professores, aplicam, por exemplo, a ILIB, é uma técnica que não tem nenhuma comprovação científica ainda. Existem alguns trabalhos, sim, positivos, com alguns pacientes, como tem outros trabalhos que não mostram nenhuma variação. Então, assim, a gente ainda não sabe se é uma técnica que realmente tem um funcionamento padrão ou não. E o que que isso complica? Complica a partir do momento que você começa a vender isso para o paciente. Se você vende isso para o paciente, aí você vende uma técnica. É aquilo que eu falei para vocês, acho que no primeiro dia. Se você aplica dentro dos padrões, naquilo que está estabelecido, e o paciente quiser te processar, você vai lá no juiz e você leva uma pilha de evidências de que você está correto.
não tem como o paciente ganhar. Agora, quando você aplica uma técnica que não tem comprovação científica, se a pessoa vai atrás de você, aí realmente você pode estar tendo um problema, porque você não tem como provar que aquilo era cientificamente comprovado. Levar um, dois, três artigos que têm resultado positivo não significa ciência. Tem que olhar a qualidade dos trabalhos, o número de pacientes usado, se aquilo é reprodutível, se aquilo aconteceu por acaso, porque quando a gente fala da área de saúde, tem duas formas distintas de se olhar, né? Uma é, um paciente é 100%. Se eu salvei uma vida, se eu tirei uma dor, ele é 100%. Porém, posso sistematicamente colocar isso em todos os meus pacientes e cobrar deles? A gente faz isso quando está provado que tem mais benefícios do que riscos, e além de ter mais benefício do que risco, tem eficácia. Porque o risco você pode contar até de perda de tempo, né? Se você está indo num lugar fazer uma terapia que não funciona para nada, você concorda que a pessoa está ali perdendo o tempo dela, dinheiro, etc., expectativa? Então, são coisas que a gente tem que aprender a trabalhar um pouquinho. Dentro da nossa profissão, tem muita coisa que entra e sai de moda muito rápido, que as pessoas fazem e depois voltam atrás. Agora, o que que a gente tem que fazer? Quando você encontra um artigo, por exemplo, que te deu uma pista legal, você continua procurando nas referências dele, quem ele se baseou? Será que nas referências dele tem um trabalho que também dá o mesmo resultado que ele, é mais robusto, tenha mais pacientes? A gente vai fuçando, ao invés de achar que o primeiro que disse aquilo que eu gostei de ouvir ou que eu queria ouvir, está correto. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a literatura científica ela chega no computador de qualquer um hoje muito fácil, e aí você tem que saber interpretar ela e saber ler. Existem trabalhos, e até é engraçado, porque essa coisa que eu pedi para vocês calcularem, ontem eu fiz a revisão de um artigo, maravilhoso artigo, que explicava por que, que a fotobiomodulação, quer dizer, tentava explicar, fez experimentos, ela, eu não sei se vocês sabem, mas ela é usada, tem muito estudo que usa ela depois de derrame cerebral e acidente traumático, né, que você tem um trauma crânioencefálico. E alguns trabalhos aí mostrando bons resultados clínicos. E eles fizeram um trabalho ótimo em culturas celulares, para mostrar alguns efeitos aí que eles observaram do laser. E o que que eu achei interessante? Obrigada, Angela. E o que que eu achei interessante? Que eles erraram nos parâmetros, né? Eles chamaram fluência de radiância, aí eles concluíram errado em relação aos parâmetros. A metodologia estava toda correta, estava tudo certinho, só que aí você viu que o defeito que eles tinham na terapia que eu escolhi fotobiomodulação para fazer, e aí eu não sei o que que é fluência e o que é irradiância. Ele manteve a mesma potência, a mesma área, ou seja, ele tinha a mesma potência e área, ou seja, ele tinha a mesma irradiância. Ele mudou o tempo de aplicação, ou seja, energia, que é a fluência, que é você potência vezes tempo. Aí ele conclui no trabalho que a irradiância é o mais importante. E ele manteve a irradiância constante, ele só mudou as fluências e teve resultados diferentes dependendo da fluência. Por isso é extremamente importante que a gente conheça os parâmetros, porque a pessoa faz um trabalho lindo e ele é barrado, e aí eu olho aquilo como uma cara já de desconfiança. Eu falo, será que calculou direito? Será que sabe o que estava fazendo? Porque fez um trabalho maravilhoso em cultura de célula. Imagina que ele matou os bichinhos, pegou as células do cérebro, cresceu numa placa, levou um trabalho danado, fez 5 ensaios de imunofluorescência, de placa, ensaios lindíssimos, falando da parte biológica da coisa, e quando chegou na parte da terapia que ele estava usando, que era o laser, ele errou no mais básico. Quer dizer, ele conclui que a irradiância é importante, se alguém ler aquilo, vai achar que tem que mudar a potência do laser.
quando na verdade o que ele mudou foi o tempo. Então, é importante que vocês, por mais seja chato, eu sei que é chato, eu sou da área também, não gosto de matemática, mas entender um pouquinho do que a gente está falando é importante. Como eu já falei para vocês, muitas vezes me telefonam e falam assim: ah, Silvia, eu queria saber como que usa meu laser assim, assim, assim. Aí eu pergunto, mas teu laser, qual comprimento de onda você tem? Aí a pessoa responde, 70 miliwatt. Aí você fala assim, ela não sabe nem o que a gente está falando, comprimento de onda, penetração, ela está me falando da potência do equipamento. Então, assim, isso faz com que dificulte muito a própria aplicação clínica, que é meu foco hoje, tá? Eu vou mandar para vocês, então, quando der esse horário aí, a gente vai parar um pouquinho. Eu vou enviar um trabalho para vocês, que aí a gente vai discutir depois, que é um trabalho sobre mecanismos analgésicos do laser, tá? Que é um trabalho, que é uma revisão sistemática. Então, eu vou mostrar para vocês o que, por exemplo, significa você ir juntando conhecimento. Então, a pessoa põe num artigo só 40, 50 artigos que ela leu, aí ela destrincha para vocês o artigo para falar como funciona. Então, é bem importante assim a gente chegar nessa parte de ler revisões sistemáticas, porque aí sim, a primeira coisa que você vai buscar é uma revisão sistemática com meta-análise, porque se você pegar isso, você vai saber que o resultado disso já tem uma comprovação científica muito maior. Então, acho que é importante saber ler alguns desses trabalhos, até para vocês poderem estar poder estar assim melhorando um pouquinho nesse sentido de análise de literatura e essa coisa toda que é extremamente importante para a gente. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento um minutinho, porque senão eu não consigo pegar minha aula aqui. Pronto. Eita, minha janela sumiu. Alguns dos casos que vocês vão ver aqui, eles podem até se repetir, tá? Por que eu falo se repetir? Porque eu, o Agnaldo, a Juliana, o, o Navarro, a gente dá aula junto e a gente tem casos clínicos que estão em conjunto, mas cada um que apresentar, vocês vão ver que a gente vai apresentar de uma forma um pouquinho diferente, né? O que é a forma um pouquinho diferente? É como cada um enxerga. Isso quer dizer que um está certo, outro está errado? Não, só quer dizer que a gente tem pontos de vista aí clínicos diferentes. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estou vendo. Tá. Então, quando a gente vai introduzir o laser de baixa potência na clínica, a gente começa a ter que buscar alguns conceitos já importantes que a gente falou desde o início do curso. Por exemplo, né? Quando eu vou aplicar o laser, ele é muito fácil de aplicar. Mas lembra que eu falei para vocês que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão da luz? Então, olha aqui, ó, a ponteira do laser está 90 graus nessa superfície. Olha como você vê a luz. E aqui ela está inclinada. Olha como você vê a luz. Então, o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente que cada vez que eu for aplicar num paciente e eu não conseguir estar a 90 graus, quanto mais inclinado eu tiver, mais tempo eu vou ter que aumentar para dar a mesma energia. Dá para perceber isso? Porque você está inclinando a ponteira, você está refletindo muito mais luz, e ao refletir essa luz, você perde aquilo que ia para o tecido.
E aí o tamanho da ponteira tem muito a ver com isso. Se a gente compra algum equipamento, que na hora de você pegar o equipamento, você vê que ele não é ergonômico, que ele não vai chegar em todos os lugares, é um problema, porque às vezes alguns dentistas me mandam equipamentos de fisioterapia que estão em promoção, que são os mesmos lasers que a gente usa, às vezes das mesmas empresas, só que são desenhados para fisioterapia. Esses lasers desenhados para fisioterapia, o que, que acaba acontecendo com eles? Eles têm ponteiras maiores, porque a fisioterapia precisa. Aí, quando você vai irradiar a cavidade oral, é impossível estar 90 graus, a menos que você for irradiar lábio ou incisivo e você só fizer DTM, aí você consegue estar 90 graus. Mas você vai irradiar uma região de mucosa, de língua, de molar, fica impossível. Então, o tamanho das ponteiras e a ergonomia dela me ajuda nessa área aqui, ó. Neste momento de saber que eu vou estar irradiando os locais certos. Às vezes eu tenho uma ponteira pequena, mas que ela é pouco inclinada. Se ela é pouco inclinada e eu pensar que eu quero irradiar um molar, uma oclusal, pode ser mais difícil do que às vezes até uma ponteira um pouco maior, mas bem inclinada. Então são as coisas que a gente repara para quê? Para que a gente possa na clínica ter a maior acesso possível e maior facilidade de aplicação. É uma coisa bastante complicada, que assim, muitas vezes a gente vê o design do equipamento, vê o preço e não pensa nesses detalhezinhos. Outra coisa muito importante, principalmente para quem faz cirurgia, é a possibilidade de esterilizar as ponteiras. Então, se eu não trabalho com cirurgia, por exemplo, não mexo muito com sangue, em área contaminada, eu posso ter uma menor preocupação com isso. Se eu trabalho em locais mais contaminados, eu preciso ter mais preocupação. E muitas vezes, por exemplo, eu no consultório, eu tenho algumas pontas diferentes que eu desrosqueio e rosqueio para poder esterilizar uma ou a outra. Então, elas podem ou não ser esterilizadas. Quando a gente vai fechar as ponteiras com plastiquinho, né, que a gente faz isso para evitar ficar sujando o tempo inteiro, porque eu posso estragar, riscar essas pontinhas. Então, também, quanto mais eu ficar passando gás com álcool, essa coisa sem limpar direito, mais eu posso estragar a pontinha e às vezes meu laser não está com a potência correta saindo e não está com a potência correta saindo simplesmente porque a minha janelinha quebrou. E se a janela quebra, aí você acaba tendo problema. Quando a gente vai colocar esses plastiquinhos, esses saquinhos, é bem importante deixar o mais retinho possível na ponta, tá? Não deixar, às vezes a gente vê bolota aqui de Magipac, ou saquinhos muito grossos, e tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar uma perda já de radiação, só devido ao próprio sistema que eu estou usando para cobrir a área, tá? Outra coisa importante é, eu quero usar ou não os difusores. Os difusores são importantes para mim, para pessoas que fazem endodontia e periodontia daquelas assim, bolsa periodontal profunda, maior que 5 ou 6 milímetros, tá? Então, se você não faz periodontia deste tipo e não faz endodontia, você não teria muita necessidade de ter uma ponteira. Agora, se você faz as duas coisas, eu diria que assim é praticamente impossível fazer bem feito sem o uso de um difusor óptico. E isso acontece porque vocês lembram das aulas todas mostrando que a radiação ela acaba não chegando nos pontos mais profundos e além do que, se eu vou fazer a terapia fotodinâmica, e desculpa, só para completar, a ponteira só é necessária para a terapia fotodinâmica. Se você não vai fazer terapia fotodinâmica, você não tem nenhuma necessidade de ter ponteira. A ponteira é para terapia fotodinâmica e para acesso a essas áreas onde a luz é difícil chegar no biofilme todo. Porque eu posso irradiar sim por vestibular e lingual, por exemplo, numa bolsa? Posso. Só que se eu pegar um molar que tem 3 raízes, eu vou por vestibular e as 2 raízes vestibulares vão estar fazendo uma sombra na região de furca. Quando eu for por palatino, a raiz palatina também vai fazer uma sombra na região de furca.
Consequentemente, a região, uma das regiões mais contaminadas e mais difíceis da gente limpar, não vai receber luz. E é por isso que a gente fala, quando você está tratando de pré-molares, tá? Os dentes passaram a ter duas raízes para fora, é importante eu ter o difusor. Além do que, lembra que nas bolsas profundas, o que eu falei? A entrada da fibra ajuda a estar entrando oxigênio para essas áreas que são pouco oxigenadas. Claro que se eu já fiz a raspagem, já passei o ultrassom, eu já abri aquele tecido um pouco e já permiti a entrada de oxigênio. Mas mesmo assim, é importante que a gente utilize isso durante o processo, porque aí durante o processo eu estou permitindo mais a entrada de ar. Ontem eu mostrei essa figura para vocês, para falar sobre os tipos de pele e que a importância, né, mostrando que nem sempre aqui é questão de cor da pele só, aqui a gente tem que prestar atenção em pacientes que não por acaso, né, são chamados de amarelos, porque tem uma pigmentação, tem algum pigmento na pele que não necessariamente está relacionado à cor. Como eu falei, a pessoa pode ser muito branca, mas sendo descendente de oriental, já pode ter uma transmissão de luz diferente. E a gente nunca nem fez em pele indiana nem indígena, para ver se ainda tem também diferenças em relação a esse espalhamento de luz. Isto é importante porque a gente pode estar aumentando as energias neste caso. Então, mesmo o paciente sendo muito clarinho, mas ele é descendente de oriental, o que eu faço? Eu posso pegar esse paciente, se ele não responde à minha dosimetria convencional, eu posso estar aumentando. E por que eu falo se não responde? Porque tem muitos que, na verdade, já são descendentes e já são misturados, né? Na verdade, você não tem mais o asiático puro. E aí, esse paciente pode responder igualzinho a um paciente com a pele branca clara. Então, eu não olho de cara um paciente porque ele é ou não descendente, eu já aumento a energia. Eu acompanho diferente. Então, o que eu faço? Eu uso a energia convencional. Se o paciente fala para mim, olha, não teve resposta, não senti diferença, aí eu passo a pensar em aumentar a energia nos casos desses pacientes. Ter uma ficha clínica, que vocês não precisam ter a ficha clínica específica, mas dados específicos seria bom vocês anotarem, principalmente no início, para que você saiba, ou no início, ou assim, até hoje, o que eu faço? Quando eu pego uma condição clínica que eu desconheço. Agora, na Covid, isso acontecia bastante, algumas manifestações orais da Covid que chegavam, e aí a gente ia tratar. Como não tinha um histórico, né, não sabia exatamente como tratar, o que a gente fazia? Então, marcava qual era o diagnóstico, né, o que a gente estava encontrando ali, qual o laser que eu tinha escolhido para usar, qual a potência, qual o comprimento de onda, se eu estava usando a ponteira com ou sem fibra, a energia, o tempo que eu usei em cada ponto, o tempo que eu fiquei irradiando total, porque isso aí me mostraria o tamanho da lesão, o número de aplicações e com que frequência eu fiz essas aplicações, tá? E aqui embaixo eu ainda escrevi, ainda tem pontos para especificar o que eu fiz e por que eu fiz. Para que eu faço isso? Para eu poder acompanhar a evolução clínica, e aí eu vou olhando, eu fiz isso aí no primeiro dia. Eu tive uma resposta que eu achei positiva ou média, eu posso repetir, ou eu não tive resposta, ou eu posso pensar em mudar esses parâmetros. E aí acompanhando e vendo se eu estou acertando mais ou menos dentro desta condição. Mas é importante a gente ter isso como um guiazinho e principalmente no início, porque você vai vendo que você tem bons resultados ou que você não está tendo resultados, se você acompanha essa ficha, você vai entendendo onde você pode mexer. Falar assim, olha, os meus melhores resultados estavam vindo sempre com infravermelho. E o laser, ele tem essa coisa, né? Na mucosite oral, por exemplo, a gente fez um trabalho com uma aluna de mestrado aqui na faculdade e que ela, por exemplo, ela tentou ver se existia uma diretriz nacional para o tratamento da mucosite. E aí você chega à conclusão que, nos casos de radioterapia, por exemplo, conseguiu-se
A gente não conseguiu uma diretriz nacional nos casos de transplantados em algumas condições específicas. Mas aí você vê que tem gente que usa meio joule, que tem 2, 3 e 5, mas também se percebe muita gente aplicando mesmo em hospital sem saber exatamente condições que seriam importantes. Então você pergunta assim, qual é a potência do laser que vocês usam aí no hospital? Aí a pessoa responde 100 milivatts. Aí você fala assim, quantos joules você usa? Ah, eu uso 2 joules. Qual é o tempo de aplicação por ponto? Teria que ser 20 segundos. E a gente só fez essas perguntas para ver se a pessoa sabia que estava fazendo 2 joules exatamente. Aí a resposta era, depende do tamanho da boca. Então, assim, você vê que a pessoa não estava nem entendendo as perguntas. E isso é um dado importante, principalmente atendendo esse tipo de paciente tão sensível, né? Lembra dos conceitos básicos, que é transformar o watt em miliwatt, checar a potência dos equipamentos é sempre importante. Então, infelizmente, hoje no Brasil, a gente não tem mais a venda Power Meters, você teria que comprar um Power Meter fora. Ele foi vendido por bastante tempo pela MM Optics, custava R$600, mas pararam de vender o Power Meter, porque parece que não tinha público. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem trabalha em hospital tem que andar com uma canetinha, que é um Power Meter, que eu até tenho esse Power Meter, e você tem que estar medindo a cada paciente. Você não pode entrar e irradiar um paciente, mesmo que você tenha acabado de medir, no próximo você tem que medir de novo, para garantir que você está dando a energia correta. Como a gente não tem Power Meter, o que, que a gente faz? Vocês fazem da seguinte forma, vocês usam o laser normalmente. Se você começa a perceber que não está tendo as respostas que você imagina, a primeira coisa é ligar para quem te vendeu ou para o fabricante e checar a potência desse equipamento. É importante checar. E uma vez por ano, eu mesmo mando, quando eu vou sair de férias, vou viajar, eu mando todos os equipamentos para fazer revisão. Eles revisam, trocam as janelinhas, isso não custa caro e realmente evita que vocês fiquem usando um aparelho que não funciona. Há muitos anos atrás, eu fiz um trabalho que foi até para a SBPQO, e eu peguei laser até de faculdade, que estava fazendo, era um laser até na USP mesmo, estava fazendo experimento em cultura celular, e dizia que não tinha efeito, não tinha efeito, quando a gente mediu, o laser estava com 0 de potência. Então, assim, a gente ainda está brincando na época, falou, bom, efeito placebo em célula não existe mesmo, porque eles estavam sem funcionar. E muitos lasers que estavam nas clínicas estavam sem funcionar. É claro que de lá para cá eles melhoraram os equipamentos, isso foi mais ou menos há 20 anos atrás, então os equipamentos estão melhores, estão mais modernos, mas mesmo assim, checar o teu equipamento, checar a potência dele, perguntar se algum colega que trabalha tem um power meter, que às vezes tem gente perto de vocês que tem, e a pessoa empresta em 5 segundos ali, você mede o teu equipamento e já sabe se está tudo bem. Então, são coisas importantes que a gente esquece no dia a dia, tá? A energia é o que realmente vai fazer o trabalho. Claro que a energia tem a ver com a fluência, né? Que é joules, joules por centímetro quadrado. Agora, o que a gente tem que pensar? Aquilo que eu falei para vocês, a mesma energia, ela pode ser aplicada de uma vez só, ela pode ser fracionada. Então, a energia importa. A irradiância, que é aquela intensidade, qual a importância dela? Principalmente o calor, tomar cuidado com lasers de baixa potência para a gente não estar com aquecimento. Então, o tempo de aplicação, a mesma energia mais devagar pode ser benéfica. Como eu falei para vocês, quando é que eu faço isso? Eu faço em pacientes mais crônicos, em pacientes que estão com a ferida mais tempo, com mais dificuldade. Então, você aplica mais devagarzinho para possibilitar a entrada daquela energia muito bem. Tem um conceito aí, na odontopediatria, por exemplo, que as pessoas falam que você tem que usar metade da dose de adulto. E não tem absolutamente, de novo, nenhuma comprovação científica de nada disso. Você tem o contrário. Você tem o contrário é o seguinte: o metabolismo das células da criança é até muito mais rápido que dos adultos.
Então, teoricamente, aquela célula daquela criança, como ela está mais, ela gasta mais energia, ela poderia precisar mais energia. Anatomicamente, a criança é toda menor, então eu tenho menor barreira de pele, menor barreira óssea. Então, talvez uma coisa compense a outra e eu não mudo energia para trabalhar com criança, eu uso a mesma energia do adulto. Tá? E aí eu uso a mesma energia do adulto, partindo do princípio que, sim, na célula da criança vai chegar mais energia do que na do adulto. Mas a célula da criança também consome mais e a velocidade dela de necessidade energética é maior do que a do adulto. Então, eu acho que uma coisa compensa a outra. A minha experiência clínica é que eu posso usar a mesma energia e não tem mostrado nenhuma diferença, tá? O comprimento de onda, qual é a função do comprimento de onda? Basicamente, penetração. Então, se eu quero que a minha energia pare mais na superfície, seria mais interessante usar o vermelho. Se eu quero que a minha energia vá mais em profundidade, o infravermelho. E a frequência com que eu vou fazer as irradiações. Sempre pensando que tem alguns casos que é uma vez só e acabou. Tem outros casos que 3, 4, 5 sessões. A gente vai ver hipersensibilidade dentinária, por exemplo, é um deles. Vamos ver algumas aplicações clínicas e aí a gente vai discutir como é que faz essas aplicações para terem uma ideia como a gente vai fazendo. Então, assim, preparo cavitário. Fiz o preparo cavitário. Por que que esse aqui está nessa foto? Porque olha como a dentina é escura, é preta. Então, quando a dentina está assim escurecida, a gente também sabe que ela vai barrar mais energia. Aí eu tento pôr a ponteira do laser um pouquinho afastada, que é para quê? Ó, eu estou vendo chegar aqui na polpa tranquilamente a energia adequada. Tem vários trabalhos com exposição pulpar, porém tem poucos trabalhos como aquele que a gente fez, que eu mostrei para vocês, que é no nosso dia a dia, que é cavidade sem nenhum problema, sem nenhuma diferença em relação aos preparos que a gente faz todo dia. Quer dizer, não tem profundidade exagerada, não tem exposição pulpar, e mesmo assim a gente mostrou benefício. O que que faltou? O que que falta fazer? Falta você fazer um estudo bastante amplo para falar assim, quantos por cento dos pacientes que fazem restauração têm sensibilidade? E aí, quantos por cento dos pacientes que fazem restauração e aplicam laser têm sensibilidade? Para a gente ver se aquilo ajuda na sensibilidade ou se ele ajuda somente na sensibilidade pós-operatória, né? Ou se ele ajuda na formação de pontes de dentina, que também é interessante para a gente. Exposição pulpar. Alguns profissionais têm a conduta de imediatamente após a exposição já ir para endodontia, outros têm uma parte mais preventiva aí. Se você faz a parte mais preventiva, sempre vale a pena estar colocando o laser antes de aplicar o hidróxido de cálcio, né? Se é o que você usa, hidróxido de cálcio PA. Por quê? Porque, de novo, essas células de cima, elas estão naquele estágio de morrer. Aí, quando eu encostar o PA nelas, a primeira camada provavelmente morre mesmo, mas como a radiação penetra por todo o tecido pulpar, a minha chance de tentar manter a viabilidade por baixo é maior. Então, como é que eu faço isso? Eu removo o tecido cariado, a restauração que eu quiser, limpo a cavidade, como eu faço normalmente, ou não limpo, põe clorexidina, algum tergensol, detergente, alguma coisa. Seco a cavidade sem ressecar a dentina, é claro, pode secar com algodão mesmo. Coloca laser vermelho no fundo da parede pulpar, na parede mais profunda, e deve irradiar aí para entregar aproximadamente 2 joules. A literatura fala de 1,8 a 4. A gente coloca aí que 2 joules é uma energia bastante suficiente para essa proteção pulpar. E restaura normal, sem nenhuma diferença. Mesma coisa quando eu preparo faceta. Por quê? Esta região aqui, e principalmente nos dentes inferiores, é uma região que não parece, mas está próxima da polpa, né, gente? Aqui, desgastar nessa região não é um problema. Aqui, a gente começa a ter mais problemas, principalmente nos dentes menorzinhos e nos dentes inferiores. Então, antes de você fazer a cimentação, aplicar 2 joules em cada dente também não vai fazer mal para ninguém.
os capeamentos pulpares, aí principalmente nas crianças, né? Que acabam tendo os córneos pulpares muito grandes, e aí você vai estar cobrindo essa região. Mesma coisa, aplica o laser vermelho, 2 joules, e aí o acompanhamento do caso clínico, mostrando total recuperação aí sem problema nenhum. Outro caso, outra parte clínica que a gente pode trabalhar, as xerostomias. Xerostomias têm se tornado mais comuns, principalmente com o envelhecimento da população e uso de várias drogas aí, vários remédios, né? Com funções psicotrópicas, pessoal com depressão, principalmente depois da pandemia, bastante gente, e alguns dos efeitos colaterais são a xerostomia. Então, o que a gente trabalha na xerostomia? A gente trabalha a parótida submandibular e a sublingual. Aí, essas são as 3 glândulas básicas que a gente trabalha. E aí eu acho muito interessante, não acho que é o caso de vocês, mas muitas vezes a pessoa não sabe nem a localização apropriada das glândulas para fazer irradiação. E aí, quando a gente faz essa irradiação, o tamanho das glândulas é importante. Então, a parótida, ela é maior que a submandibular, que é maior que a sublingual. Então, quando a gente faz a irradiação, se coloca, por exemplo, 4 pontos na parótida, 2 na submandibular e 1 em cada sublingual, para você dar a mesma energia em todas as glândulas salivares, porque aí você consegue estar chegando no mesmo ponto. Qual que é a energia que a gente usa e qual o comprimento de onda? A gente usa o comprimento de onda infravermelho, com energia aproximada de 4 joules por ponto. E aí, seguido a isso, clinicamente, a gente não faz só aplicação do laser, a gente faz a aplicação do laser, mais instruções de dieta, instruções de tomada de líquidos, etc., como você faz clinicamente normal. Pode prescrever saliva artificial, e ao mesmo tempo pode estar fazendo exames para verificar a quantidade de saliva, mas principalmente, que é o que eu acho que mais nos importa, é o conforto do paciente e é você não ter um aumento, por exemplo, no número de cáries dos pacientes, porque acaba acontecendo isso, o paciente com xerostomia muito grande acaba tendo aumento no número de cáries. Então, controlar tudo isso e manter esse paciente sob controle é importante. Quantas sessões a gente faz? A gente aplica até 10 sessões, sempre acompanhando a evolução clínica. Então, quando você vai tratar um paciente com xerostomia, você já combina com ele que vão ser várias sessões, elas podem ser 1 a 2 vezes na semana. Se for 2 vezes na semana, é uma no início da semana, outra no final da semana, e sempre tomar bastante cuidado com o espaçamento, porque é um tipo de coisa que a gente não pode deixar muito próximo uma sessão da outra, até porque é muito desconfortável para o paciente, tá? Se a gente for tá utilizando o laser muitos dias, é muito desconfortável. E sempre acompanha, gente, eu não gosto, tirando algumas condições clínicas, por exemplo, a herpes é uma, que a gente vai ver agora, eu não gosto de retirar as terapias convencionais, eu gosto da somatória de terapias. Então, no caso da xerostomia, é que se você pensar a tua terapia convencional, qual seria hoje? Se entra um paciente no teu consultório com xerostomia, você provavelmente só vai fazer prescrições para esse paciente. A menos que você faça testes salivares, etc., você vai fazer prescrição. Então, quando a gente tem o uso do laser, a gente, além da prescrição, que pode ser mantida, a gente vai ter uma outra atividade aí em cima. A herpes, gente, agora tem uma polêmica, e até uma engraçada, uma polêmica entre amigos, inclusive, né? Por isso que eu falei que eu acho que vocês têm que ouvir de várias pessoas e chegar às conclusões de vocês. Por exemplo, eu dou aula, inclusive, para a escola da Marina Bello, e a Marina Bello é absolutamente contra usar laser de baixa potência na herpes. Ela fala que ela tem e que piora muito. Eu, em compensação, sou extremamente a favor de usar laser de baixa potência na herpes. Qual que é a minha razão fundamental? Minha razão fundamental é que, assim, quando eu comecei a estudar laser, né, que foi nos anos 2000,
não existia, aqui no Brasil não se usava PDT, não tinha PDT, não tinha nem fotossensibilizador, nada. Na verdade, foi o Aguinaldo que mais, já tinha alguns estudos até na USP, em pediatria, da Gisele Santana, mas quem realmente deu um boom aí na PDT no Brasil, na área de odontologia, foi o Aguinaldo. E o que aconteceu? A gente não tinha antes disso. E aí na clínica se usava somente o laser de baixa potência. Até a USP teve uma época que fez um protocolo grande para prevenção de surtos e tal. E eu sempre tive bom resultado. E aí eu tenho um acompanhamento clínico, além deste, mas esse é muito próximo, eu tenho um acompanhamento clínico de alguns pacientes. O caso, por exemplo, é a minha irmã. E ela tinha uma herpes horrorosa, que nascia na asa do nariz e descia até o lábio. E toda vez que ela tinha surtos, não queria nem trabalhar, uma coisa muito desagradável. Quando eu comecei a trabalhar com laser, eu comecei a irradiar. E aí ela só achava ótimo, porque ela falava, vai, aliviador, aliviador. E depois ela começou a falar assim, não, vai diminuindo o tamanho da lesão, tá diminuindo com o tempo. Isso com o tempo mesmo. Quando eu falo tempo, assim, uns 2 anos de tratamento, né? Cada vez que ela tinha herpes, eu não tratava sem aparecer herpes. Cada vez que ela tinha, vinha, só que tinha anos que ela tinha 3, 4 surtos. Bom, um dia ela me liga e fala assim, tô com herpes. Eu falo, então tá bom, vai no consultório que eu vou irradiar. Ela falou, mas mudou. Eu lembro que eu assustei e falei, ai meu Deus, o que aconteceu? Família, né? Ela falou, agora tá só dentro do nariz. Então, o que que acontece? Eu, como boa dentista que sou, toda a área que eu irradiava, eu não colocava o laser dentro do nariz dela. Tudo que eu irradiei parou de ter herpes. E ela ficou só mesmo dentro da asa do nariz. Só que mesmo dentro da asa do nariz, hoje, ela passa por momentos de altíssimo estresse e tem anos que ela não tem. Nada, nada. Então, assim, não lembro a última vez que ela falou que teve e passando por situações até complexas de estresse, etc. E acabou com a herpes dela. Então, eu falo assim, a única técnica que eu conheço que poderia dar este alívio aos pacientes. Então, por essa razão, eu sou fã de usar laser de baixa potência. PDT é muito interessante quando você tem a vesícula, para você diminuir a carga de vírus, mas ela tem um outro problema, que isso tem que ser discutido com o paciente antes de aplicar, que é o quê? Na verdade, a lesão fica azul, né? Porque se coloca lá e ela fica meio azulada. E alguns pacientes detestam, eles falam, além de ter uma ferida, agora tem uma ferida azul. Aí o que que eles fazem? Eles chegam em casa e esfregam com água, sabão para tirar, só que isso põe toda a família e todo o ambiente em risco, porque quando ele está esfregando, ele pode estar pegando vírus, e esse vírus fica vivo até quando você queima ele com laser de alta potência. E com laser de alta potência, algumas vezes você pode ablacionar, só que, de novo, eles encontraram o vírus vivo na fumaça que saiu da lesão. Então, esse vírus é realmente muito resistente e o cuidado com a não transmissão dele é bastante importante. Para aplicar na herpes, o que a gente depende? A fase que a herpes está, quantos surtos a pessoa tem, se ela está com mais dor, se ela precisa mais cicatrização. Então, na fase prodrômica, a gente usa mais o infravermelho, porque ele nem apareceu ainda, ela está com aquela coceirinha, a gente penetra mais nos tecidos, tenta ativar o sistema imunológico na região, para impedir aí que o vírus entre que ele acabe aparecendo. Quando já puxa... Professor, Oi, pode falar. é o Caio. Só uma dúvida que eu fiquei. Quando eu vou fazer o PDT, sempre com infra ou não necessariamente? Não, a PDT nunca com infra. Ah, tá. Tá? A PDT não. A PDT a gente nunca faz com infra. A PDT é sempre o azul de metileno com vermelho, Com vermelho, tá. tá? É A que ontem eu foto fiquei confuso nisso. não é. A PDT é sempre, sempre, sempre com vermelho, porque o azul de metileno não absorve o infra. Ele Tá. absorve o vermelho. O vermelho. Aqui, o que eu tô falando? Quando a gente vai fazer na fase prodrômica, porque a lesão ainda não apareceu, então a gente está com toda a parte interna do tecido provavelmente sendo danificada, o vírus tentando se alojar ali, aí eu vou com o infravermelho para poder penetrar um pouco mais e Uhum. para poder
está cuidando dessa fase prodrômica, que tem a coceira, que é desagradável. Se a Uhum. pessoa já está com as lesões instaladas, aí a gente vai com o vermelho, porque aí você quer cicatrizar, Sim, tá? tá bom. Obrigado. Então, aqui é um exemplo de fase prodrômica. Sempre aplico 3 dias seguidos, tá? Seguidos. O paciente vem no dia 1, dia 2 e dia 3. Mesmo que ele fale que ele está sem sintoma, eu peço para vir. Peço para vir sempre com essa perspectiva e promessa aí de que pode melhorar. Uma outra vantagem da PDT é que o paciente vai uma vez só. Porque você passa lá o corante, já mata o vírus e agora deixa ele cicatrizar normalmente. Mas aqui, ó, o paciente está no dia 1 com edema, coceirinha e um pouco de dor. Esse aqui no dia 3 não saiu a lesão, ela já regrediu e você consegue ver direitinho. Aqui você tem um monte de crosta. O que você pode fazer? Você pode curetar, que pode ser dolorido para o paciente. Se tiver um laser de alta, pode tentar evaporar isso, mas também cuidado com essa pluma de abração. Caso eu não vá fazer uma coisa nem outra, eu posso estar aplicando laser ao redor de todos esses tecidos, tá? Basta, assim, aplicar em cima também não ajuda tanto. Por quê? Porque você tem as crostas, mas, de novo, gente, vírus não absorve, tá? Vírus só tem material genético e uma cápsula. Portanto, o vírus só absorve o V. Por isso que agora na Covid estava tudo com o V para matar o vírus, porque ele só absorve o V. Então, não tem problema irradiar em cima do vírus. O problema é, você tem crostas esbranquiçadas, necroses. Então, eu posso irradiar em alguns pontos sem crosta? Posso, sempre pensando em aliviar a dor do paciente, tá? E aí, o paciente cicatrizando. Aqui, nesse caso, a gente aplica ao redor. E se você quer fazer PDT, por exemplo, aqui é uma criança, talvez não ligue tanto para ficar com a lesão azul. A gente põe um cotonete aqui, com o azul de metileno, deixa corar bem a região e vem irradia com o vermelho. E aí, ao redor, você pode ir com infravermelho se estiver com dor, ou com vermelho se for para cicatrizar mais rápido as lesões. Claro que não é para fazer esse monte de pontos, né? São menos pontos. E aí a gente consegue fazer aí a aplicação ao redor de 3 joules por ponto. Aqui 7 dias, como está evoluindo, 15 dias e como fica. Lembra sempre disso, tá? Que aonde você vai aplicar, você pode ir ao redor para ter menos dor, você foge de áreas de tecido necrótico. Você pode ter ela também na parte interna aqui, mesmo o vermelho sendo mais interessante, o infravermelho é melhor para dor. As estomatites herpéticas primárias podem ser tratadas também, mesma dosimetria. Esse caso aqui é um caso bonito, né? Que é esse menino aqui, é esse aqui. Ele tinha 15 anos e pelo menos uma lesão por mês. Tomava ciclovir oral e tópico. O tópico não funciona, revisões sistemáticas já mostraram. Tem que ser a ciclovir oral realmente para ter efeito. Mas aí ele sempre com lesão, imagina que tipo de adolescência esse menino estava tendo, né? Nenhuma. E foi começado a tratar com laser. Essa lesão aqui apareceu 6 meses depois que ele fez, quer dizer, ele ficou 6 meses sem nenhum surto, e quando apareceu essa espinhinha aqui. Então, vocês percebem que a chance que a gente tem de melhora do paciente é muito grande para você estar não usando essa terapia. Eu realmente sou fãzona dela. Pode acontecer sim, tá? O que a Marina fala é verdade. Tem alguns pacientes que 24 horas depois que você aplica, piora muito. E às vezes, você tem que alertar os pacientes. Você fala assim, olha, pode piorar muito nas próximas 24 horas. E piora porque você está acelerando o processo, tá? Então, ocorre uma aceleração do processo, e aí se a herpes ia ficar 15 dias, você cai isso para 10, 7, você diminui o processo. Além de diminuir o tempo de cicatrização, você está também
tentando essa possibilidade de que o paciente não volte a ter surtos de herpes, tá? Então, é por essa razão que eu acho importante. A PDT, você pode, num caso como esse aqui, se você tem um bom controle da, da parte de infecção, você pode furar aqui com uma agulha, faz a drenagem dessa área. Quando você termina essa drenagem, essa luva você vira do avesso, gás e tudo para o lixo contaminado, põe uma luva nova, começa de novo, que é para não correr o risco de ter qualquer resíduo de vírus na tua luva e você encostar em qualquer parte do equipo, e aí pode estar gerando uma contaminação ambiental mesmo. Então, bastante cuidado com isso, aí coloca o azul de metileno sobre a lesão e faz a irradiação com laser vermelho, tá? E seca bem rápido mesmo. Então, quando a gente faz a PDT, o que você consegue ver é que seca muito mais rápido. Então, algumas pessoas preferem. A dificuldade é só no que eu falei para vocês, dependendo do tamanho da lesão, ficar tudo muito azul. Uma lesão pequenininha como essa não tem problema. O que a gente espera quando faz a PDT? Que a energia espalhada aqui vá fazendo os mesmos efeitos que a fotobiomodulação faz, mas não necessariamente, né? As criancinhas a gente acaba fazendo e não faz a terapia fotodinâmica, faz realmente só a fotobiomodulação, escolhe os pontos. Aqui no caso a criança não está nem com dor, realmente era só questão da mãe ter visto a lesão, então a gente irradia para justamente ir evitando e tentar fazer com que ele não cresça um adolescente como esse aqui, com lesão de herpes, uma por mês, né? Todo tipo de cicatrização, gente, tecido mole e tecido duro. Qual que é a diferença? A gente pode usar o laser em todas as cicatrizações, sejam cirurgias de implante, sejam cirurgias de gengivais, extração de dente, de qualquer um. Todos eles podem se beneficiar. E qual que é o benefício que tem? Você pode ter formação dos tecidos ósseos mais rápida, recuperação da mucosa mais rápida, a qualidade estética da mucosa melhor também. Basicamente, de uma forma bem básica mesmo, o que a gente faz? Toda vez que for mucosa, você entra com o laser vermelho ao redor de 2 joules. Quando for osso, a gente vai com infravermelho ao redor de 4 joules. E os dois promovem a cicatrização. Ah, Silvia, mas e se eu quero osso e mucosa? Na Essa verdade, dosagem, tem como repetir de novo, por favor? qual? Essa que você falou da mucosa. Então, a mucosa a gente acaba aplicando geralmente 2 joules de laser vermelho e o osso 4 joules de infravermelho. Como eu falei para vocês já, não existe exclusão, não é que um faz uma coisa e o outro faz outra. Os dois poderiam fazer as duas coisas. As probabilidades são um pouco melhores de parar num ponto ou no outro. Então, por isso é que a gente acaba usando dessa forma e vai fazendo isso. Complicação cirúrgica também, trismo, é uma complicação cirúrgica, a gente aplica no masseter, como se estivesse fazendo disfunção temporomandibular, com laser infravermelho, que é para penetrar bem nesse masseter, faz de 3 a 4 pontos no masseter, aplica em torno de 5 a 6 joules, e aí o paciente está imediatamente, ele consegue abrir um pouquinho mais a boca. Como ele consegue imediato, porque dá um alívio, a gente normalmente já faz uma boa limpeza, porque um dos grandes problemas do trismo é realmente o acúmulo de placa e tudo, porque a pessoa não consegue estar abrindo para limpar. Então, a gente já faz uma boa limpeza. E quantas aplicações são feitas? Até a pessoa melhorar. Quando a pessoa tem trismo, ela não tem problema nenhum de ir no seu consultório todos os dias, até que você observe uma melhora definitiva do caso, tá? Professor, Pode falar. mas uma coisa, eu não me recordo se já falaram isso, mas se falaram, desculpa. O aparelho tem a função de usar o infra e o vermelho juntos. Normalmente eu não faço isso. Eu aplico o vermelho e depois, se eu vou usar o infra, eu aplico o infra. Porque eu já fui orientado já que dizem que perde a potência do aparelho se eu usar os dois juntos.
Isso é verdade? É Na mentira? verdade, assim, ó, usar os dois juntos no mesmo ponto não tem nenhuma evidência de que você está tendo algum ganho, tá? Uhum, Na verdade, volta para aquele ponto que eu falei no início. Você está correto, é uma outra corrente aí que existe, aplicar os dois comprimentos de ondas juntos. Algumas pessoas falam que traz benefício clínico, porém, a gente não tem nada comprovando isso. E não existe assim, porque quando você irradia neste ponto, a absorção das células, por que que eu falo sempre que dá para usar os dois lasers? Porque as absorções são muito parecidas das células. Aí eu vou usar os dois no mesmo ponto. São os mesmos cromóforos que estão absorvendo. E sim, eu estou dando metade da energia para um lado e metade da energia para o outro. não Será faz que muito tem sentido. necessidade disso? Eu acho que é mais legal fazer aquilo que a gente conversou ontem. Irradia uma área, por exemplo, Sim, central para o vermelho e vai ao redor para o com infravermelho. isso. Uhum, Aí eu acho que você tem mais ganho clínico, tá? tá bom. Então, como eu falei, 2 joules com vermelho é um bom protocolo para tecido mole, não só para a parte de reparo, como também para estética. Muitas vezes a gente vai fazer isso aqui, esse dente foi extraído, o ponto nem foi retirado e ó o contorno gengival que a gente consegue, ó. Reparação boa da gengiva e com um contorno bonito que vai possibilitar a colocação de um implante aí com mais qualidade. Esse caso, é claro que é um caso muito absurdo, é o caso da Rosane Lizarelli, lá de Ribeirão, em que foi feito o clareamento dental, o paciente não falou nada, e aí ele estava com lençol de borracha na época e vazou o gel por todo o lençol de borracha. É claro que você pode ter a recuperação disso, mas você pode ter uma necrose também, porque nem se sabe quanto tempo isso ficou em contato com a mucosa. Então, a gente usa os bicarbonatos, que são para neutralizar essa acidez e tudo mais, mas também faz a aplicação para poder estar tentando recuperar esse tecido. Professora, Oi. esse do clareamento já aconteceu comigo. Tá. Eu pedi na época para a secretária aplicar em mim. E aí ela queimou uma papila, eu acho que foi 31, 32. E aí a hora que eu tirei, eu olhei, tava bem queimadinho, bem branco. E eu apliquei na hora o laser, eu apliquei o vermelho e a coloração dela já foi Isso. melhorando. Se eu não me lembro, se eu não tô errado, foi 2 joules que eu coloquei e rápido assim a coloração já foi voltando. Isso é importante porque muitas vezes, no teu caso, você era o paciente, mas quando a gente tem um paciente fora, aí fica bem difícil realmente a gente conseguir estar resolvendo isso, né? E o paciente não se incomodar, vamos dizer assim. Aqui tem uma coisa legal para vocês, tá? Quando a gente tem um edema, que eu acho que é o importante, a gente já conversou sobre isso, né? Afastar da área do edema pelo menos 1 centímetro, que é para possibilitar a drenagem daquela área, e irradiar em cima de líquido, gente, não vai resolver muita coisa. E para prevenção do edema, a gente pode fazer a drenagem linfática nos linfonodos, 4 joules de infravermelho. Para o pessoal que faz a ROF também pode fazer drenagem antes de alguns procedimentos, o que diminui qualquer inchaço, qualquer problema que a pessoa possa ter, exatamente depois, antes da aplicação. Então, o que que a gente faz? Previne esvaziando o linfonodo. Aí, se você tem uma agressão rápida, nem adianta colocar logo na sequência no linfonodo, porque ele não está cheio. Mas se você faz, por exemplo, uma cirurgia que demora bastante tempo, aí é interessante aplicar de novo para fazer uma segunda drenagem pós-cirúrgica. E aí vai trabalhando esses edemas. Dor, né? Quando a gente tem dor, sempre eu acho mais interessante aí tá aplicando o infravermelho, porque você tem uma capacidade maior de penetração nessa área. Lembra que o que eu estou fazendo aqui são alguns casos esporádicos para dar dicas de coisas que eu já falei para vocês e que os outros professores devem ter falado também. Aqui eu estou mexendo com osso. Ah, osso é infravermelho. Não, se a cirurgia está acontecendo. Então, a cirurgia está acontecendo, o osso está exposto, as células que eu quero estão expostas,
baixas energias e eu posso usar o vermelho, porque eu estou com ela ali. Eu jamais usaria nesse caso ainda 3 joules, é que isso tem na literatura. Mas aqui eu usaria 1 joule tranquilamente, no máximo 2. Muito melhor até porque não aumenta o meu tempo cirúrgico. Quanto menor meu tempo cirúrgico, melhor. Antes da colocação do parafuso, tá? Do implante. Então, você faz a cavidade óssea, aplica para quê? Para que essas células que estão ao redor e estão morrendo, possam se restabelecer. Aqui também para aplicação, aí eu acabei o implante, já coloquei o implante e já fechei. E quero ajudar a osteointegração. Agora eu vou para o infravermelho. Por que que eu vou para o infravermelho? Porque ele tem mais chance de chegar lá dentro do tecido ósseo com mais efetividade. Então, não é que implante é vermelho ou infravermelho. Depende do momento. Se eu estou no momento da cirurgia com tudo exposto, eu não preciso penetrar. Já fechei, preciso penetrar um pouco, vou para o infravermelho. Tá? São essas as premissas que a gente tem. Raspagem, normalmente a gente faz PDT, né? A gente raspa aqui, coloca o azul de metileno e faz aplicação. Mas o que eu posso fazer também na raspagem? Isto aqui, ó, é uma área que vai ter sensibilidade dentinária. Então, como ela pode ter sensibilidade dentinária, o que eu faço? Eu aplico o laser aqui para resolver esse pedaço da sensibilidade. Só o laser de baixa potência, pode ser. Quero fazer PDT, posso fazer PDT e posso, no acompanhamento do paciente, se eu sondar, ver que está bonitinho, fazer só laser de baixa potência ali para sensibilidade pós-raspagem. Tem um caso de gengivite gravídica que dá para a gente usar. Posso, claro que eu vou fazer o controle de placa, mas aqui eu preciso modular essa resposta hormonal. Como eu preciso modular a resposta hormonal, eu acabo usando o laser de baixa potência para poder modular a resposta mesmo. As paralisias e parestesias são coisas que também o dentista não consegue tratar, né? Basicamente, se a gente não for receitar etna, não vai receitar fármacos, a gente não consegue tratar. A diferença das duas, na verdade, é quando você atinge um nervo sensitivo e quando você atinge um nervo motor, né? Então, a parestesia são as sensações, geralmente o trigêmeo está afetado, e o facial são as paralisias mesmo, que a gente acaba não conseguindo mover. A paralisia facial de Bell é uma condição que a gente trata bastante com laser, bastante não, graças a Deus, porque eu não tenho muito paciente com isso, mas que tem bastante trabalho na literatura. O que a gente mais trata é nevralgia de trigêmeo e parestesias pós-cirúrgicas. É o que mais acaba acontecendo. Na parestesia pós-cirúrgica, já disse de cara, assim, aconteceu a parestesia, você começa a irradiação, sua chance de sucesso é altíssima. Agora, uma parestesia que já está instalada há muito tempo, a chance de recuperação é bem baixa. A gente chega a fazer, mas quanto mais tempo tá, você já tem uma cicatrização fibrosa, você já não consegue fazer muita coisa. Aplica-se em vários pontos. Aqui, na verdade, está marcando toda a área que a pessoa está com uma parestesia, é uma parestesia pós-cirúrgica, vai se fazendo as sessões de tratamento, marcando as áreas e vai verificando aí até que a pessoa só relata um pontinho de parestesia e o retorno total aí. Agora, este caso aqui é uma paralisia que apareceu depois de uma ortognática e não consegue se resolver. Ó. O paciente fez 4, 5 meses de tratamento comigo. A gente fez eletromiografia para ver a atividade muscular antes, 3 meses uma segunda eletromiografia que mostrou uma melhora, então a gente continuou, só que 6 meses depois a paciente continuava assim, né? Claro que depois ela foi para outros tratamentos, porque né, a gente via que assim, ó, a asa do nariz melhorou, o olho da paciente tinha melhorado também, que ela inicialmente mal conseguia piscar, mas isto aqui que dá um desconforto enorme para ela, aí não conseguimos resolver com laser, e ela já, quando ela me procurou, tinha 2 anos aproximadamente que ela tinha essa paralisia. Então, assim, a gente começa o mais breve possível. Inicialmente eu faço até 3 sessões por semana, que é inicialmente, até 12 sessões.
3 vezes por semana é na primeira semana, tá? Na segunda semana a gente já passa a 1 a 2. E por que que a gente faz 3 muitas vezes? Porque o paciente realmente ele está muito ansioso. Quando ele tem uma parestesia, eu já tive paciente, por exemplo, um advogado que fez um implante e a parestesia dele, ele falava que quando ele ia fazer a barba, parecia que o rosto dele queimava, pegava fogo. Ele não estava conseguindo encostar nada no rosto. Então, você não pega essa pessoa e fala, vem hoje, vem a semana que vem. Logo que acontece, a gente vai fazendo no início. A gente faz sempre com infravermelho, e aí as dosimetrias são sempre mais altas. Eu posso chegar por 7, 8 joules por ponto. E vai seguindo toda a área com parestesia de 1 em 1 ponto. No clareamento dental, que a gente vai ver alguma coisa específica, acho que o Aguinaldo vai passar para vocês na dentística, todo o protocolo, mas quando a gente faz, você pode ter uma sensibilidade, independente da técnica, você pode fazer com luz, sem luz, é caseiro, vocês sabem que a pessoa pode ter sensibilidade. Para evitar essa sensibilidade, o que a gente faz? Aplica o laser infravermelho em todos os dentes, na cervical dos dentes, um ponto só, por 20 segundos aproximadamente. Sensibilidade dentinária é outra área que a gente trabalha e eu gosto muito disso porque é interessante ver o efeito na clínica. Se a gente tiver algum paciente com sensibilidade, quando estiver na clínica, vocês vão ver. A gente já expliquei para vocês, né, quando a gente estava falando de mecanismo, que não dá para tratar a sensibilidade com laser. O de alta dá, porque ele vem aqui e veda. O de baixa não dá, porque ele não tem essa capacidade. E como é que o paciente geralmente acaba a aplicação e ele fala, nossa, agora já não dói mais. Então, por essa razão é que a gente vai entendendo aí como funciona, e como eu falei para vocês, ó, desde 2000, no Journal de Periodontology já tinha review mostrando 100% de efetividade, 95% de efetividade, dependendo do parâmetro que a pessoa usava. A gente faz assim, né? O paciente está aí com essa área de sensibilidade. Eu geralmente faço o quê? Porque a sensibilidade é difícil monitorar quando a pessoa melhora. Então, o que eu faço? Eu coro a placa, porque aí com a placa corada eu consigo ver onde a pessoa não estava conseguindo escovar. E aí, sabendo que ali estava com dor. Aí a gente vê toda a área, faz a profilaxia, seca e aplica o laser em cada dente, tá? A gente aplica de 3 a 4 joules, o infravermelho tem melhor resultado. E depois eu faço o quê? Aplico o Durafat, tá? No caso, verniz fluoretado, sempre faço depois. Tem alguns trabalhos que mostram aumento da incorporação de flúor pelos tecidos, então a gente acaba usando o Durafat, tá? Mas pode usar qualquer verniz fluoretado. Outros casos, por exemplo, pericoronarite, é um caso que geralmente a gente faz o quê? A gente usa PDT, a gente não usa laser de baixa potência. Por que que a gente usa PDT? Porque aqui, ó, é uma área que geralmente está muito contaminada. Como ela está muito contaminada, o que que a gente acaba fazendo? Colocando azul de metileno aqui e irradiando. Claro, para posteriormente ou extrair esse dente ou fazer a cirurgia para remoção dessa capa de gengiva, mas o que que a gente pode fazer? Tem trabalho na literatura mostrando o que eu acho legal. Muitas vezes a pessoa que está com pericoronarite, ela refere dor de garganta, dor ao engolir, e aí a pessoa fez um tratamento em que ela colocou aí o laser vermelho, por isso que eu falo que é interessante, né? Porque a gente pensa no infra, mas ela fez o vermelho seguindo lá do trígono até essa região e mostrou um efeito tanto na melhora da abertura bucal quanto no auxílio no alívio da dor. Então é interessante porque apesar de PDT ser o que eu mais uso, eu faço a PDT, mas depois eu faço muitas vezes quando o paciente está com muita dor na garganta, principalmente adolescente, né, que tem mais queixa e faz muito drama em relação a essas coisas, aí a gente acaba fazendo e eles têm alívio ali na hora em relação à abertura de boca e também a deglutição. Aqui em casos de pediatria, que vocês também vão ter aula específica, a gente pode aplicar, e eu só queria mostrar para vocês que assim, a gente faz a mesma dosimetria, tá?
que eu nem lembrei já de falar isso para vocês antes, e vocês podem discutir com o Ricardo, porque na pediatria tem um monte de gente que pede para usar metade da dose, um quarto da dose. Não é o que a gente faz normalmente, não é o que eu costumo fazer na clínica, e a lógica pelo qual eu não faço, eu expliquei para vocês. Na verdade, a gente tem uma célula que realmente tem um consumo muito maior, um velhinho talvez precise menos energia, porque a célula dele é muito mais lenta, então não adianta eu dar um monte de energia, e uma criança não. Né? Uma vez eu assisti uma palestra que uma pessoa falou assim, muito interessante, ela falou, se eu estiver atendendo um atleta, dificilmente o laser vai fazer muitos efeitos nesse atleta, porque ele está com alimentação excelente, ele está com tudo excelente. Agora, se eu pego um diabético, estressado, obeso, eu vou ver resultado em 5 segundos, porque toda a célula dele está deficitária. Então, a gente pensa que, assim, quando está com déficit ou quando está gastando muito, pode ser que melhore. O atleta, hoje a gente sabe que quando você irradia, que a gente não faz isso, né? Mas quando a pessoa irradia a musculatura, e nós temos um trabalho de um aluno mostrando diminuição do tempo de atleta paralímpico, utilizando radiação com LEDs. Então, na verdade, durante a competição, esse trabalho está até publicado, foi feito todo o treinamento, ele competia e era feito mantas de LED na musculatura. Então, você fala, mesmo uma pessoa que está em alto rendimento, aquela área que ela estressa mais, se você irradia, você consegue benefício também. E aí eu já falei para vocês um pouquinho da ILIB, né? Mas assim, o que eu quero que vocês conheçam? A Ju já deu aula de ILIB para vocês? Ela deu, gente? Não, da Elib ela comentou só em que tem Tá, muita na verdade eu pesquisa, vou tal. voltar a tudo isso, tá? O que eu quero dizer para vocês que eu vou voltar? Eu mostrei algumas aplicações, vou falar que eu vou tentar encaixar aí, nem que sejam 1 ou 2 horinhas numa aula, dessas várias polêmicas que a gente aí, quem diminui dose, aumenta a dose, a ILIB, o uso dos 2 complementos de onda, para a gente poder discutir um pouquinho. Mas para vocês conhecerem o que é a ILIB, a ILIB, na verdade, ela surgiu da técnica que é essa aqui, que era intravascular laser irradiation of blood, né? Então, era usar o laser dentro do vaso sanguíneo e fazer irradiação. Acho que a primeira vez que eu vi isso foi mais ou menos em 2004. Tinha um pessoal da Rússia que fazia muito isso e que falava que curava de alcoolismo Alzheimer. Qualquer coisa que você tivesse, LIB, naquela época eles colocavam, mas feita desta forma, tá? Feita sobre os vasos sanguíneos. Então, na verdade, o sangue é exposto à luz, geralmente usava-se laser, né? A maior parte das pesquisas da ILIB nasceu e prosperou na Rússia e na China. Você não vê usar, hoje aqui no Brasil está se usando também, mas fora a Rússia e China, na Europa, nos Estados Unidos, é muito difícil você ver o uso da técnica. Por quê? Porque, na verdade, tem esse questionamento se ela é eficaz ou não, né? E aí, isso aqui nós estamos falando da ILIB tradicional, que mesmo no Brasil ela não é feita, tá? Eu estou errando. Na Rússia e na China, eles fazem a ILIB desta forma aqui. Hoje, na China, se vê mais a transcutânea e transmucosa, e no Brasil, onde se faz é transcutânea e transmucosa. Não conheço ninguém aqui que faz irradiação direta no sangue, né? E ela foi desenvolvida para tentar trabalhar alterações cardiovasculares, na verdade. Esses dispositivos vocês conseguem comprar no AliExpress, vocês conseguem comprar em qualquer lugar, eles fazem irradiação direto da mucosa nasal. A Cosmedical, aqui no Brasil, é uma empresa que faz alguns lasers, LEDs, desculpa, ela faz alguns LEDs, principalmente para a área de cabelo e tal, mas ela tem parece aqueles filmes de raio-x digital, que é durinho assim, mas ela faz um LED para irradiação sublingual. E aí, quando você pensa na parte se você quer chegar no sangue, né? A irradiação intranasal e a sublingual, elas podem até ser mais efetivas do que aquela que se faz na pele, nessa região, porque as artérias estão muito mais próximas.
Essas técnicas utilizam laser vermelho, a transcutânea muitas vezes é com infravermelho e sobre vasos sanguíneos, né? Os parâmetros que eles usam são de 30 minutos a 1 hora todo dia e de 5 a 20 sessões. Então, aqui no Brasil se vendem as pulseirinhas, muitas vezes separadas, para usar esse transcutâneo laser blood radiation. Muita gente boa, tá, pessoal? Fala que é excelente. A única coisa que eu digo para vocês é assim, eu não estou dizendo que ela funciona, não estou dizendo que não tem comprovação científica do funcionamento dela. Esse aí é o único problema que a gente tem. Então, eles usam lasers mais potentes e aí afirmam que como vai perder na pele, vai chegar mais coisa dentro do sangue, né? Que algumas pesquisas sugerem que um laser vermelho de 20 miliwatts transcutâneo equivale a 1 miliwatt intravascular. A gente usa 100, então seria bem mais energia, que seria 5 miliwatts dentro da veia. O contato com pressão muitas vezes pode aumentar a penetração da radiação. A vantagem dessa transcutânea é que ela é indolor, ela não é invasiva, mas assim, não tem estudos grandes e muito menos pesquisa que comprove a técnica. Não sei, alguém de vocês aí usa? Não, eu não uso. Tá, porque... Eu tenho, mas não costumo não usar. O meu tem lá já algumas funções que ele fala para pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, terapêutico, mas eu não costumo usar, fica na gaveta. Foi um investimento de 4 mil que fica na gaveta. Então, na verdade, o que você tem a razão... É assim, ó, eu vou até mostrar para vocês. Quando a gente... Oi, pode falar. Eu uso. E você gosta? Conta pra gente. Eu sou paciente ex-fibromialgica, ele foi uma salvação para mim. Então, tá vendo? Ó, tem casos realmente que as pessoas... Só que aí o que eu te pergunto, ó? Eu uso aqui em casa. Para o consultório, raramente eu levo, porque acho que não dá tempo de fazer, ele não para muito bem no braço. Esses de pulseirinha agora, os mais moderninhos, eu acho que tudo bem, mas aqui eu uso em casa sempre que eu preciso. Hoje mesmo eu tô com a coluna travada, eu tô fazendo a terapia com ele e hoje é dia de fazer de novo, para começar a ficar melhor. Então, a minha dúvida que eu posso te passar é assim, é ILIB ou é acupuntura? Porque olha os pontos de acupuntura que você tem na mesma região. Pois é. Não sei do que for, para mim eu sinto melhor. Então, é isso que eu também concordo com você. Esse ponto aqui, PC6, é um ponto que se o paciente tiver ânsia de vômito, gente, você pega o laser, aplica aí, criança, adulto. Eu tenho paciente adulto que ele já me dá os 2 braços quando senta na cadeira, porque ele não aguenta nada na boca dele, sempre quer vomitar. E eu já irradio ele consegue tolerar o tratamento muito bem. Então, assim, laser puntura funciona sem sombra de dúvida. Isso eu não tenho dúvida, isso tem muito trabalho e bastante coisa mostrando. Inclusive mostrando que ela funciona, mas com agulha é melhor. E quando você faz a ILIB, o que eu não sei dizer se a gente está irradiando o sangue ou se a gente está fazendo acupuntura, né? Então, assim, o que me chama a atenção? É acupuntura ou é ILIB? A gente consegue separar uma coisa da outra? Por isso que eu acho que esse pessoal que faz embaixo da língua, dentro do nariz, ele acaba dando para a gente um valor que é assim, se debaixo da língua, se dentro do nariz der efeito, aí não tem ponto de acupuntura para confundir a situação. Então, pode ser interessante. Ela, basicamente, o pessoal recomenda para tudo. E, ó, gente, tem trabalho falando bem dele, tá? Não estou falando que não tem, mas olha o número de pacientes. 2 pacientes. Né? Então, aí você fala assim, eu tenho 2 pacientes no estudo, aí tem esse outro estudo aqui, ó, 12 indivíduos. É muito pouca gente. E 12 indivíduos e, assim, metade está no grupo controle, então eu tenho 6 pessoas. Aí o que eles falam? Ó, no statistical difference, tá? Aí ele fala que LDL foi reduzido aos dias 10 e 15 com alguma coisa, então mexeu alguma coisa no colesterol. Mas assim, qual é a chance disso? Isto que eu estou mostrando para vocês são trabalhos intravasculares, tá? Não são trabalhos como a gente faz aqui.
mas eu acho que é legal saber se funciona. Aí tem um pessoal que é, assim, daqui mesmo, que fez uma revisão integrativa, por isso que eu acho legal ler, para ser coadjuvante de terapias com pacientes com doenças crônicas. E eles chegam lá na conclusão que, desculpa, eu errei aqui, e eles chegam na conclusão que ele pode ser interessante. Eles falam aqui, não sei se vocês conseguem, showing some positive results. Então, ele tem alguma possibilidade, mas, é assim, você vai vender para o paciente, a gente tem que ter certeza, a gente tem que estar fazendo um trabalho mais interessante. Eles terminam, todavia, estudos sobre o efeito nas várias ainda são raros na literatura, e se precisa mais desenhos, mais estudos bem desenhados para entender o papel em várias doenças sistêmicas. Então, não estou dizendo a vocês que não funciona, estou dizendo a vocês que a gente não sabe se a gente está fazendo irradiação de sangue ou acupuntura, e aí são duas coisas diferentes. A acupuntura é uma técnica milenar, e irradiação de sangue seria uma coisa nova. Se a irradiação de sangue fosse muito boa e para algumas doenças, uma pessoa muito doente, a gente poderia colocar numa máquina de diálise com laser rodando, né? A gente tem que entender se isso realmente traz um benefício para os pacientes. A gente tem que entender se é o sangue, porque aí o sublingual, para nós dentistas, é muito mais confortável. A gente está no consultório, irradia dentro da boca, a irradiação é mais rápida, geralmente, ela não leva 30 minutos, que nem eu mostrei aqui, ela leva 7. Então, por essa razão é que acaba sendo mais interessante. Bom, pessoal, era isto aqui que eu ia apresentar para vocês hoje. Eu vou fazer o seguinte agora, tá? Vou dar um tempinho para vocês, vou mandar uma lista de exercícios e vou mandar um linkzinho para vocês fazerem esses exercícios. Depois, vocês vão ter mais algumas coisas clínicas esses 2 dias, e aí eu vou voltar para a clínica, para a gente poder estar encerrando melhor toda essa parte de parâmetros. Isso aqui foi só um teaser, vocês vão ver caso a caso, vocês vão ver pediatria, vocês vão ver endodontia, vocês vão ver tudo separado. Tá? Então, eu quis dar uma geralzona, vocês têm mais ideias de onde pode aplicar, aí vocês vão ver com o Ricardo, dentística, pediatria, o Aguinaldo vai entrar na endodontia, vocês vão ver pedaço por pedaço, para poder estar entendendo aonde a gente vai fazer as aplicações todas, tá? Ok. Eu vou mandar no nosso grupo a lista de exercícios e o link da aula. Quem quiser assistir a aula não é obrigatória. Eu expliquei para quem estava no começo. A aula é uma aula que foi como se fosse uma revisão de cálculos e parâmetros de laser. Como é que calcula? A gente fez contas ao vivo, ficou lá fazendo um monte de exercíciozinhos. E aí tem as dúvidas das pessoas que perguntaram, que às vezes pode ser a sua dúvida. Então, a aula é uma aula de revisão. Eu vou dar o artigo para vocês lerem sobre essa parte de analgesia e vou dar o link da aula. Se não conseguir fazer nenhum dos dois, não tem problema, a gente faz ao vivo num outro momento, mas eu aconselharia porque eu acho que precisa agora sedimentar. Então, eu dei um pouquinho de overview, vocês vão ver aplicação clínica de tarde, amanhã de manhã, amanhã à tarde, eu vou ficar vendo aplicação clínica 2 dias inteiros. Vamos dar uma sedimentada. Então, vocês veem tudo que pode acontecer, sedimenta para ter as dúvidas mais aprofundadas, vamos dizer assim. Nesse link de agora, né, que vai vir tudo isso. O link da aula vai ser o mesmo. O que eu vou botar? Eu vou botar um link do YouTube, tá? Que é uma aula do YouTube, e vou botar um artigo também científico, quem quiser abrir. É um artigo, como eu falei, revisão sistemática, porque depois de ontem achei bem legal a gente ver uma revisão sistemática, mesmo não sendo perfeita, mas é uma revisão bem dentro da área de laser, mecanismos de dor, para entender como funciona, tá bom? Ok, obrigada.
Ai, não vão morrer de saudade de mim, hein? A gente só se vê agora na outra semana. Muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, Fiquem tchau. bem. Tchau, tchau. Até mais. Igualmente, tchau, tchau.